A médica deixa o dinheiro na poupança por algum motivo. Às vezes por medo, por não entender. Bom, eu não sei. Mas aqui eu quero explicar para a médica os motivos para ela tirar o dinheiro da poupança. Então, por que tirar o dinheiro da poupança? Eu estou aqui para explicar tudo isso para vocês e mostrar por A mais B por que você deve tirar o seu dinheiro da poupança, tá? Mas eu quero deixar uma coisa bem clara. Existem dois tipos de poupança, se vocês não sabem, tá? Existem dois tipos de poupança. Vocês já tinham escutado falar sobre isso? Sobre os dois tipos de poupança? As pessoas chamam de poupança antiga e poupança nova. Por que essa história de poupança antiga e poupança nova? Porque a regra mudou da rentabilidade da poupança. Então, quem tinha dinheiro antes de 2012 rende diferente de quem tinha dinheiro depois de 2012. Então, eu não faço parte dessa galera que tinha dinheiro antes de 2012. Então, não entro nesse ranking, mas tem muita gente que tem, tá? Às vezes que já estava trabalhando, às vezes que os pais guardaram dinheiro, mas quem tem dinheiro antes de 2012 não entra nessa conversa que a gente vai ter agora. Por quê? A poupança de antes de 2012, ela está rendendo atualmente 6,5 mais ou menos ao ano, varia um pouco, mas a gente está por volta disso. E essa rentabilidade para o que a poupança se propõe é muito boa, tá? É melhor do que Tesouro Selic, é melhor do que deixar o dinheiro no Nubank, é melhor do que qualquer coisa. Porém, o dinheiro tem que ter sido colocado lá antes de maio de 2012. Não adianta você, eu tenho uma poupança antiga, estou colocando dinheiro lá até hoje. Não vale, tá bom? O banco separa muito bem o dinheiro que entrou antes de maio de 2012, rende uma coisa. O dinheiro que entra depois, aí já rende a poupança nova, certo? Então, também não é só tirar o dinheiro da poupança que vai resolver o problema. Você tem que saber onde colocar esse dinheiro. Eu não sei se vocês sabem, se vocês conhecem sobre a inflação, mas eu vou mostrar para vocês o acumulado da inflação dos últimos 12 meses. Isso aqui é o acumulado dos últimos 12 meses, ou seja, de junho de 2020 a junho de 2021, a inflação, ela acontece assim, o IBGE, ele diagnostica a inflação do mês, tá? Então, por exemplo, a inflação do mês foi 0,30. A inflação do mês de agosto de 2020 foi 0,4. A inflação do mês de setembro de 2020 foi 0, tanto. E essa somatória dos últimos 12 meses, pasmem, foi de 8,35. Por que eu falei pasmem? Porque isso é muito. A inflação dos últimos 12 meses depois da pandemia foi muito. Mas, Suzana, eu não tenho referência para saber se isso é muito ou se é pouco. Eu vou te mostrar o que a inflação rendeu para você nos últimos 12 meses. Então, para quem está no YouTube, olhem aí, né? A inflação do acumulado dos últimos 12 meses. E aí, Suzana, meu dinheiro está na poupança, não estou entendendo muito bem o que essa inflação quer me dizer. Nos últimos 12 meses, o que a poupança rendeu foi 1,79. Essa aqui foi a rentabilidade da poupança dos últimos 12 meses. E aí eu te pergunto, qual é maior, né? Qual é maior que qual aqui? Qual é maior que qual? Nitidamente, a inflação é bem maior do que a poupança. Nitidamente, a inflação é bem maior do que a poupança, certo? Então, se a gente disser assim, o meu dinheiro está na poupança e rendeu 1,79 nos últimos 12 meses. Porém, as coisas ficaram mais caras, 8,35. Para eu descobrir a minha rentabilidade real, o que eu faço? Pego o que rendeu e diminuo da inflação. Eu faço essa subtração aqui. Mas não é pegar a inflação e reduzir o que rendeu. Não, eu pego o que rendeu e subtraio a inflação. Vocês estão entendendo? Eu pego o que meu dinheiro rendeu e subtraio a inflação. Tá?
E eu fiz essas continhas para vocês. Essa subtração dá menos 0,65%. Significa que você perdeu menos 6% nesses últimos 12 meses, se o seu dinheiro está lá na poupança. Eu preciso do feedback de vocês para me dizer assim, entendi ou não entendi, tá? Preciso do feedback de vocês para dizer, posso continuar o raciocínio, porque o raciocínio continua, não vai parar aqui, mas eu preciso dizer, preciso do feedback de vocês. Bota um legalzinho assim, só aperta no legalzinho aí, quem tá aí, para eu entender que vocês, para eu continuar, tá? Então, quem tá com dinheiro na poupança nos últimos 12 meses perdeu 6,5%. Isso é muito, gente. Isso é muito. Digamos que a pessoa tem 100 mil reais guardado lá na poupança nos últimos 12 meses, na poupança nova, tá? Na poupança nova. 100 mil reais nos últimos 12 meses. Se a gente considerar 6,56%, essa pessoa perdeu R$ 6.560 nesses últimos 12 meses, só por deixar o dinheiro lá na poupança. Suzana, mas eu não vi esse dinheiro perder. Meu dinheiro continuou igual, eu não vi perda. Só que as coisas ficaram mais caras. Os seus 100 mil reais não compram mais as mesmas coisas. Você perdeu o poder de compra, tá? Então, nessa história, para quem está no YouTube, no Facebook, nessa história, a pessoa perde dinheiro sem saber, sem entender. E continua na poupança com medo de perder dinheiro. Perdeu R$ 6.560. Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Vocês estão acompanhando? Então, assim, gente, não interessa se você não viu, não interessa se você não viu o seu dinheiro diminuir. O que interessa é, esse dinheiro acompanhou a inflação? Esse meu dinheiro acompanhou a inflação? Se não, perdeu. Olha, gente, nem eu tinha feito essas contas aqui para os últimos 12 meses, tá? Nossa Senhora, desgruda, filho. Nem eu tinha feito essas contas aqui para os últimos 12 meses. Eu não tinha feito. Eu fiz agora, né? Eu fiz agora para fazer a live. Aí eu mostrei para o Sidney, ele fez assim, nossa Senhora! Porque é uma coisa, né? Que a inflação nos últimos 12 meses realmente está muito alta. Gente, é uma coisa que tem que indignar a gente. Perder dinheiro precisa indignar vocês. Me indigna perder dinheiro. Porque se eu estou trabalhando constantemente, trabalhando, para aumentar o meu patrimônio, e simplesmente eu descubro que eu estou perdendo dinheiro só por não aprender a investir, isso é muito sério, gente. Aqui, esse perdeu 6.500 para quem chegou agora, eu estou fazendo uma comparação de quem deixou 100 mil na poupança nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, quem deixou dinheiro na poupança perdeu 6,56%, que foi o que ela perdeu para a inflação, tá? Vamos lá. Como que vocês, né, analisaram isso junto comigo? Qual a opinião de vocês sobre isso? Preciso ouvir de vocês, né? Qual a opinião? Vocês já tinham essa consciência ou para vocês essa notícia foi nova? Me compartilhem aí comigo, né? As meninas que colocaram que entendi. E ver essa perda, por exemplo, isso é impactante para vocês ou não? Isso é impactante para vocês ou não? A poupança, ela perde feio para a inflação, né? E tem perdido ainda mais. Só que a poupança, ela tem um sentido, né? Ali você tem que deixar o seu dinheiro, no máximo, um dinheiro que você precisa muito rápido, tá? Tipo assim, dinheiro de um mês, no máximo.
Ah, eu preciso de um dinheiro rápido, sei lá, se acontecer alguma coisa com a minha família, vou deixar uns 10 mil reais lá. No máximo, tá? No máximo. O restante, falando de reserva de emergência, tem que ir para um lugar que é a taxa básica de juros. E atualmente a taxa básica de juros também perde para a inflação, tá? Só que aqui eu estou falando, gente, do dinheiro investido, deixado lá para o longo prazo, aquele dinheiro que você quer juntar, acumular, acumular, e que ele cresça e dê muitos frutos, que ele trabalhe muito por você, que ele dê muito plantão por você, tá? Então, esse dinheiro, ele precisa estar em locais que superem a inflação. Em locais que superem a inflação. Se vocês derem um Google e pesquisarem, assim, tesouro, o que é o tesouro, Suzana? Tesouro é quando a gente empresta o dinheiro para o governo, tá? Se você der um Google e colocar assim, tesouro IPCA, eu não sei se vocês notaram, mas aqui eu escrevi inflação e escrito embaixo IPCA. Esse IPCA aqui é a sigla da inflação, tá? Para quem está no YouTube, inflação e o IPCA aqui embaixo. Então, quando você pesquisa isso, né, Tesouro, IPCA, você está pesquisando investimentos em que você empresta o seu dinheiro para o governo, e emprestar o dinheiro para o governo é um dos investimentos mais seguros do Brasil. E lá, gente, eles vão te mostrar, por exemplo, Tesouro IPCA, deixa eu pegar aqui meu papel e escrever para vocês. Quando você vai pesquisar lá, Tesouro IPCA 2035. O que é Tesouro IPCA 2035? É o tesouro, né? Ou seja, emprestando dinheiro para o governo, que ele vai render para você a inflação e você vai poder resgatar em 2035. Nossa, Suzana, mas 2035 está muito longe. Mas tem Tesouro IPCA para 2026, se você assim preferir, né? Então, quando você vai pesquisar, o que ele te informa? Que ele vai render para você a inflação mais uma porcentagem acima da inflação. Ou seja, ele lá no Tesouro ele informa IPCA mais 4, tá? Se a inflação acumulada dos últimos 12 meses foi de 8, significa que ele vai te pagar esses 8 mais 4. Olha a diferença de deixar o seu dinheiro na poupança, e aqui eu não estou falando de reserva de emergência, eu estou falando de um dinheiro que você quer acumular por longo prazo. Olha a diferença de receber inflação mais 4, para quem está no YouTube, olha a diferença de você receber inflação, que é 8, mais 4, e você receber apenas 1,79 em 12 meses, tá? Então, tem muita diferença. Se aquele dinheiro que está lá na poupança não é destinado para a sua reserva de emergência, você tem que se alertar para ontem. A Natália está falando, só esse ano que fui saber disso e fiquei indignada. Então, comecei a estudar um pouco sobre investimentos e sair da poupança. E você me ajudou nisso. Ai, meu Deus. A gente fica apaixonada, né? Porque, assim, dá indignação não só em você, mas em mim também. Imagina eu saber que tem muitas, mas muitas médicas nessa situação aqui, de perder muito dinheiro por estarem deixando dinheiro na poupança sem entender. E o medo delas o quê? O medo delas é perder, mas elas não entendem que já estão perdendo, né? O medo é perder e não entendem que já estão perdendo. Então, infelizmente, eu me sinto um pouco de mãos atadas, porque eu só consigo chegar até aqui, ó, até aqui, quem está bem aqui junto comigo. Mas vocês podem chegar além, né? Então, Natália, você tem acesso às suas outras amigas, né? Alexandra, você já tem acesso a outras pessoas que eu não tenho. Então, levem esse conhecimento, peguem essa live e espalhem. Gente, vocês sabiam que na poupança a gente está perdendo muito dinheiro? Muito dinheiro.
E quando eu me lembro exatamente uma colega, ela é até advogada, né, e aluna do Savimed. Ela falou assim para o marido dela: meu bem, tu sabia que na poupança a gente perde dinheiro? Aí ele falou assim: não estou sabendo disso não. Todo mês nossa poupança rende. Todo ano eu vejo lá que rende. Ela falou assim: pois é, mas tem a inflação. E aí ele ficou muito sem entender aquela história, né? E ela foi lá, convencendo, e mostrou para ele o tanto que era importante. E os dois hoje investem em ações, investem no tesouro, tiraram o dinheiro da poupança, já colocam o dinheiro deles para o longo prazo, o dinheiro dando plantão por eles, porque ela é advogada e ele é médico. E ela falou assim: Suzana, o que me interessou foi perceber a possibilidade do meu marido trabalhar menos, porque ele dava muito plantão. E só em organizar a vida financeira e fazer com que a gente percebesse que não precisava de uma intensidade de trabalho tão grande, hoje a gente investe, vive a nossa qualidade. Então, para se aposentar bem, o seu dinheiro ele precisa superar a inflação. E a poupança anda longe, ainda mais em tempos de inflação alta. Porque assim, a inflação tá alta esse ano, né? Esse ano tá aqui. Inflação de 8,35 nos últimos 12 meses, que fique bem claro, nos últimos 12 meses, e nós estamos em junho de 2021. A previsão, que é previsão? É a expectativa, é a tentativa. É assim, se tudo der certo na economia, meu Deus do céu, glória a Deus, né? Essa inflação caiu, porque uma inflação alta não é saudável para a gente. Mesmo que você pense, mas o meu dinheiro vai render mais lá no Tesouro IPCA se a inflação tiver maior. Se a inflação tiver maior, não vai interessar, porque a inflação não é uma rentabilidade para você. A inflação, as coisas ficaram mais caras, então se o seu dinheiro render a inflação, não tem sentido. O que é legal é esse a mais aqui. Então a inflação estando 5, rendeu 4 a mais. A inflação está 8, rendeu 4 a mais. A inflação está 10, rendeu 4 a mais. O que interessa é esse a mais aqui, acima da inflação, tá? Então o que interessa é esse acima da inflação aqui. Então, a expectativa, gente, para os próximos anos é que a nossa inflação chegue a 3,25. Essa é a expectativa para os próximos anos. E é muito possível que a inflação caia e a poupança volte a superar a inflação, tá? É muito possível que a poupança vai voltar a superar a inflação. Só que, mesmo assim, você tem lugares que superam ainda mais. Ou seja, mesmo a poupança voltando a render um pouco melhor, você tem a possibilidade de escolher lugares que rendem ainda mais. Então, por que se contentar com um lugar que vai render sempre menos? A poupança é um lugar que vai render sempre menos, sempre abaixo dos outros, sabe? Então, não é interessante deixar o dinheiro na poupança. Vencer os medos é muito importante, porque assim, eu percebo que as pessoas ficam com medo de perder dinheiro, sem saber por onde começar, não sabe onde colocar e ali fica. Tipo assim, não, então, se eu não sei nada disso, continuo por aqui, ponto final. A Marilu está falando, eu também tirei todo o dinheiro da poupança e fiz minha carteira. Até meu esposo pediu para investir o dinheiro dele. Agora nós dois estamos com carteira diversificada. Meu Deus do céu. Um casal desse, como diz Gustavo Cerbasi, né? Casais inteligentes se enriquecem juntos. Olha aí, graças ao seu curso. Jesus. E o mais maravilhoso ainda é quando você consegue carregar a pessoa do seu lado, seu esposo, e começar a investir os dois juntos. É maravilhoso essa situação. Nossa, super orgulhosa, Mariluz.
Gente, então, ter uma carteira diversificada, tirar o dinheiro da poupança, vocês não têm ideia do quão importante isso é para o futuro, para a liberdade financeira. Então, essa sensação de frustração, de indignação, de sensação de estar perdida, isso pode ser superado. Isso pode ser superado. E as meninas estão aí contando e mostrando, né? Não é uma coisa absurda de ser aprendida, gente. Façam esse desafio que a Marilúcia encarou o desafio, a Sabrina encarou o desafio, a Rose encarou o desafio, né? As meninas encararam o desafio e disseram assim: nós vamos aprender. Então encare esse desafio, se desafia você também e coloque para aprender, tá? Então o jeito certo é estudar primeiro, tá? Primeiro você precisa estudar. Estudar é fazer o quê? Como a Natália fez. Ah, eu percebi que eu estava perdendo dinheiro, fiquei indignada, então comecei a estudar um pouco, tá? O primeiro lugar para você começar a estudar é no curso de investimentos junto comigo, do dia 2 ao dia 6 de agosto. Por que eu falo que é o primeiro lugar? Porque lá eu vou te conduzir, né, direitinho para que você não se sinta perdida, confusa. Porque se você for pesquisar coisas na internet, eu garanto que você vai achar muita coisa legal. Garanto para você, eu não estou dizendo que você não vai achar. Só que é muita coisa, assim, espalhada, né? E de graus de conhecimento totalmente diferente. O que é que eu quero fazer aqui no curso? Te conduzir para que você aprenda sem se sentir totalmente perdida, tá bom? Outra coisa, na hora que você aprender, no curso de investimentos, você já vai conseguir fazer os seus primeiros investimentos e tirar o seu dinheiro da poupança, tire aos poucos, tá? Tire o seu dinheiro aos poucos. Não precisa você chegar, quero tirar todo o meu dinheiro da poupança. Tire aos poucos. E para quem não tem dinheiro na poupança, vai aprender a guardar também, tá, gente? Ah, eu não tenho dinheiro na poupança, essa live não é para mim. Não. Você vai aprender a guardar. E se você não tem, você não vai passar pela poupança mais, né? Então, vai tirar aos poucos, aprendendo e praticando aos poucos. Essa é a estratégia. Aprendendo e praticando aos poucos. Quanto que eu preciso de vocês nos primeiros dias para vocês investirem? R$ 110. R$ 110 é o comprometimento de vocês de tirar R$ 110 da poupança e investir. Tá? Medo. Vamos conseguir separar o medo do risco. Certo? A gente vai conseguir separar o medo do risco. Porque às vezes a gente tem medo de alguma coisa, um medo exagerado de algo que não tem tanto risco. Por exemplo, para quem está começando a construir a reserva de emergência e quer tirar o dinheiro da poupança e colocar num lugar melhor, o Tesouro Selic, tá, rende mais do que a poupança e é mais seguro do que a poupança. Vocês sabiam? Que ele rende mais do que a poupança e é mais seguro do que a poupança? Então, como que a gente tem medo de tirar o dinheiro de um lugar, colocar em outro que é mais seguro e você fica com medo? Tá? O Tesouro Selic, ele não supera a inflação, tá? Não supera a inflação, não estou falando isso. O que eu quero dizer para vocês é que tem lugares tão seguros quanto a poupança que você pode resgatar quando precisar e que rende mais do que a poupança. Esse é só o primeiro passo, tá? É só o primeiro passo. Quando você entra no Tesouro Selic, que você percebe, meu Deus, não é difícil, é compreensível, eu tô aqui e consegui fazer, aí você pode investir nos outros tesouros, tá? Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado, tá? E entender, aí chegou justamente naquele ponto que eu expliquei para vocês hoje. Entender quanto que rende a poupança, quanto que está a inflação e quanto que a poupança perde para a inflação. Na live de hoje eu expliquei. A poupança atualmente nos últimos 12 meses, de junho de 2020 a junho de 2021, perdeu 6,56 para a inflação. A poupança perdeu 6,56 para a inflação. Se uma pessoa tinha R$ 100 mil guardado nesses últimos 12 meses, ela perdeu R$ 6.560. R$ 6.560 perdidos, tá bom? Então, essa é a minha missão, gente, levar esse conhecimento para vocês, para que vocês possam realmente
aprender. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Essa foi a live de hoje. Espero que vocês tenham entendido, né? E que isso gere em vocês indignação, né? Que gere em vocês a vontade de compartilhar essa ideia, a vontade de compartilhar essa ideia. Amigas, nós não podemos deixar o nosso dinheiro na poupança. Você sabia que uma pessoa que deixa 100 mil reais em um ano, nesses últimos 12 meses, tá? Não estou dizendo que é todo ano que isso acontece. Nos últimos 12 meses, a pessoa pode ter perdido 6.500 reais. Se você fala isso para alguém, pode ser até que a pessoa não entenda os motivos, mas ela já vai ligar a anteninha e dizer, meu Deus, será que é tudo isso mesmo de dinheiro perdido? E aí ela vem, né, para aprender, tá bom? Então, eu aguardo vocês hoje às 21 horas. Tchau, tchau, gente. Um grande beijo.